Meu nome é Luciano Birajara Nassar, eu sou professor de História e Filosofia, escritor, com 12 livros lançados, e ex-jogador de futebol profissional e futebol de salão. O que eu vou abordar hoje é a questão do desrespeito com os jogadores do passado. É gravíssimo essa mentalidade que se apossa não só da torcida, mas da imprensa de um modo geral. E é uma situação triste e deprimente. O que o brasileiro precisa para poder resgatar e poder voltar a ter amor aos seus ídolos pós-carreira. Um ídolo, ele se perpetua. Um mito, ele se perpetua. E é fundamental o mito e o ídolo. E essa perpetuidade, essa identidade do mito com a sociedade, é que faz com que a sociedade tenha orgulho próprio. A ideia de um Brasil soberano, um Brasil continental e um Brasil que dominará o mundo pelo amor, pela dignidade e pela bondade, passa pelos ídolos do futebol. É aí que está o X da questão. Vamos relembrar os nossos grandes craques, relembrar com o coração, com o espírito, com o sentimento, relembrar as grandes jogadas, as grandes entrevistas, a mentalidade da época, os detalhamentos do jogo de futebol, os detalhamentos do seu cotidiano, da sua rotina. Enfim, precisamos resgatar isso no Brasil. Os ídolos e os mitos. O torcedor tem que parar de fazer uma apologia desenfreada ao presente. O presente ele existe, vamos valorizar, mas não esqueçamos do passado, porque você tem que construir uma nação sempre com autonomia, com uma ética própria e com um sentimento de liberdade palpitante. A liberdade, ela carrega várias vertentes e várias verdades. É dentro desse espírito que o brasileiro tem que se colocar. E dentro dessa capacidade de enxergar o outro, o brasileiro tem que enxergar os grandes ídolos. Ídolos da década de 20, de 30, de 50, de 60, de 70 até hoje. Se você não valorizar os ídolos, você valorizará quem? Não vou nem falar dos jogadores anônimos. Esses estarão sempre nos nossos corações, mas eu quero falar do jogador que representou muito para você, que te deu alegria, te deu satisfação, foi importante para o seu clube e para a seleção brasileira. É esse jogador que a gente tem que falar. É esse jogador criativo, artístico, genial que a gente tem que citar toda hora. Escrever livros, mostrar a sua imagem, escrever as suas epopeias, enfim, são esses jogadores que devem buscar o seu apogeu nos dias atuais. O apogeu real, ele não pode só ser fixado num tempo. A cronologia não pode dominar a vida. O que pode dominar a vida e deve dominar a vida é o sentimento de justiça. É essa justiça que o brasileiro precisa voltar a ter. É essa justiça! Justiça de valorizar os ídolos do passado. A história do Brasil, que está sendo dizimada, que está sendo cortada, que está sendo vilipendiada. Em cada momento, o Brasil não precisa da sua esmola. O Brasil não precisa das suas ideias preconcebidas. O Brasil é um espetáculo. Nós somos pentacampeões do mundo. Nós somos tetracampeões das Copas das Confederações. Nós temos uma Olimpíada. O Brasil tem inúmeros títulos. 8 Copa América. 8. A história do Brasil é gloriosa. São milhares e milhares e milhares e milhares de jogadores que jogam na Europa, que engrandecem o nome da pátria lá fora. Parem de criticar esses rapazes. Vocês não têm mais o que fazer? Vocês não conseguem conversar? Vocês não conseguem dialogar em alto nível? O Brasil não precisa de aval de ninguém.
O Brasil não precisa ser escada para ninguém. O Brasil é cabeça, é cérebro, é autonomia, é libertação. O Brasil é uma profusão religiosa. O Brasil é miscigenação. O Brasil tem um povo fantástico. Esse povo deve se levantar e valorizar a sua história. Porque quando você valoriza a sua história real e não uma história fictícia e mentirosa, você consegue colocar lá no Congresso gente capacitada, competente e que erga, acima de tudo, a bandeira nacional. O Brasil não precisa do seu olhar tendencioso, aterrorizador e terrorista. O Brasil não precisa disso. O Brasil precisa de amor. O Brasil precisa de capacidade de comunhão. A gente precisa dessa relação com o outro. Essa sabedoria que o futebol carrega, sentar a bunda na arquibancada, essa humildade que nenhum antropólogo tem, nenhum sociólogo tem, essa simplicidade de entender as coisas mais belas da vida, e o futebol é uma delas. Futebol é folclore, futebol é samba, futebol é música, futebol é dança, futebol é tudo isso. Valorizemos o passado para respeitar esses jogadores de hoje. Valorizemos o passado para entender o jogador de hoje. O jogador de hoje será passado amanhã. Não rasgue a história, não omita a história do Brasil esportivo. Eu estou especificando o futebol, mas poderia abordar outros esportes. Eu poderia citar aqui mais de 200 nomes de grandes craques esquecidos, que gostariam de um abraço, de um afeto, de uma palavrinha carinhosa. Mas você só se preocupa com os seus parcos objetivos. Você só se preocupa com a sua vidinha, os seus falsos encantamentos. Pense um pouquinho, já que você gosta tanto de futebol, nesses ídolos do passado, que foram importantes para moldar a nossa história. Pense nos ídolos que abriram as portas do comércio internacional para o Brasil. Pensem nos ídolos que foram diplomatas. E não só nesses farsantes que se julgam deuses e não são. Eu digo farsantes, alguns deles, em vários setores da vida pública e até privada. Pensem nos caras que entregaram a sua própria vida lutando em campo para que você tivesse um domingo feliz, tivesse uma semana feliz e tivesse um momento feliz de alegria. Pense nos ídolos do passado do futebol brasileiro, acredite neles, porque eles com certeza resgatarão esse menino que você guarda dentro de si. Esse menino que você tem guardado e que não consegue de forma alguma soltá-lo. Esse menino que você algemou, que mora dentro de você. Liberte os ídolos do passado, que o mito fará de você um pequeno rei. Um rei da humildade, da doçura, da brandura e da sensibilidade. A sua sensibilidade pode levar o Brasil Futebol Clube novamente ao reinado do futebol mundial. Entenda os craques do passado para entender os craques do presente. Simples, composto e complexo. Valorizemos os nossos jogadores. É muito importante isso. Um abraço a todos. Até semana que vem.